Continuando a nossa aula, nós vimos no slide anterior a questão o que é uma assinatura espectral. Simplificando, nós podemos dizer que é a digital que cada objeto ou cada alvo na superfície terrestre possui quando ele interage com a radiação solar. Continuando, ainda nessa mesma linha, então nós temos que gravar e o vídeo ele também vai te auxiliar, onde você vai poder ver, assistir várias vezes esses conceitos que eles vão ser importantes na hora de nós trabalharmos com as imagens, ao realizar a classificação, o módulo de clima, onde nós vamos trabalhar com a questão do infravermelho termal. É importante conhecer também esses conceitos. Então a reflectância, alguns chamam de refletância também, é a relação entre a energia refletida para o hemisfério de origem e a radiação incidente para um dado comprimento de onda. Então a relação é entre a energia refletida para o hemisfério de origem e a radiação incidente para o dado comprimento de onda. Ou seja, eu tenho o comprimento de onda do azul. Esse comprimento de onda do azul ele vai ser emitido pela luz visível que vem por meio da radiação solar, e vai haver uma relação do que chega de comprimento de onda do azul e o que é refletido do azul pela superfície terrestre. Essa reflectância, esse comprimento de onda do azul refletido, vai ser capturado pelo sensor, que vai ser transformado num componente da imagem. A radiância é um outro conceito importante, é uma medida da quantidade de radiação recebida por um ponto ou emitida por uma fonte em uma determinada direção. E a emissividade é definida como a razão entre a energia emitida por um determinado corpo num determinado comprimento de onda e a correspondente energia emitida por um corpo negro, que é o CN, a mesma temperatura do corpo considerado. Corpo negro trata-se de um corpo hipotético capaz de absorver toda a radiação incidente sobre ele. Então a emissividade, ao contrário da reflectância, ela vai ser, ao invés de ser a energia refletida, no caso a radiância é o que chega, e a reflectância é após essa interação do que é radiado e irradiado, seja pelo Sol ou pelo sensor ativo. E a emissividade vai ser aquilo que o corpo na superfície vai emitir em direção à atmosfera. Normalmente o comprimento de onda onde nós capturamos essa emissividade é o comprimento de onda do infravermelho termal. Ou seja, esse tipo de comprimento de onda, o termal, ele também é chamado de infravermelho distante. Ou seja, é a faixa mais longínqua, vamos dizer assim, a faixa mais limítrofe da zona do infravermelho, que consegue capturar o que o corpo da superfície está emitindo de energia. Existem algumas equações na física, como a chamada lei de Planck, lei de Stefan Boltzmann, se não me engano, onde é possível transformar essa emissividade, a emissividade e a radiância em temperatura. Então, é isso que é o foco no nosso modo de clima. Então, esses conceitos aqui, eles são conceitos muito importantes de nós tratarmos quando nós estivermos trabalhando com determinados tipos de produto, né? Radiância, reflectância e emissividade. Quando nós escolhemos uma determinada imagem, nós, como já falei, tenho frisado em outros pontos do vídeo, nós precisamos estar bem atento a qual o objetivo do meu estudo ou qual produto eu quero gerar. As perguntas ou os conceitos que vão auxiliar bastante nessa tomada de decisão são as resoluções
no sensoriamento remoto. O que são essas resoluções? Os sensores eles são construídos de acordo com um determinado foco. Então, alguns vão ser voltados, vão priorizar a resolução espacial, outros a resolução espectral, outros a radiométrica e outros a temporal. Então, vamos ver cada uma delas. A resolução espacial diz respeito da capacidade do sistema sensor de enxergar objetos na superfície terrestre. Quanto menor o objeto passível de ser visto, maior a resolução espacial ou o poder de resolução. Dizer, por exemplo, que um sistema possui resolução de 30 metros significa que o tamanho de cada pixel é de 30 por 30 metros, ou seja, cada lado desse quadrado possui 30 por 30. Consequentemente, objetos distantes entre si, menos de 30 metros, não serão distinguidos pelo sensor. Então, a resolução espacial diz respeito do tamanho do pixel em que nós enxergamos na imagem, ou o tamanho dos objetos que o sensor vai conseguir enxergar. Trazendo um exemplo bem do cotidiano, quando nós compramos uma câmera fotográfica, nós temos lá, ou a câmera de celular, por exemplo, nós temos lá resolução 8 megapixels, 13 megapixels, 20 e 50 megapixels. Aquilo ali diz respeito ao tamanho do pixel que a lente da câmera consegue identificar. Quanto mais sensível for a lente, ela consegue identificar pixels pequenininhos. Consequentemente, é possível fazer impressões de grandes tamanhos sem perda de qualidade de imagem. É possível, por exemplo, câmeras profissionais que possuem resolução de 50 megapixels, é possível você imprimir um banner de, 2, 3 metros com um nível de qualidade sem ficar aquela foto borrada. Então a mesma coisa se dá com os sensores orbitais ou aerotransportados. Então, quando nós dizemos sobre resolução espacial, estamos falando do tamanho do pixel. Por exemplo, um sensor cuja resolução espacial dele é 30 metros, ou seja, o menor objeto que ele consegue enxergar, ele vai ter 30 por 30. Tudo que é menor do que 30 por 30, ele vai ser, não vai ser capturado pelo sensor. Ele é capturado, mas ele não é facilmente distinguido na imagem. A melhor forma de explicar é essa. Ele não é bem distinguido pela sua imagem. Então, os sensores quanto à resolução espacial, eles podem ser classificados de baixa resolução, ou seja, quando o pixel mínimo capturado pelo sensor é maior do que 30 metros. Existem, por exemplo, sensores que captam pixels de 100, 250 metros, 1 quilômetro. São os chamados sensores de baixa resolução. Os de média resolução, nós podemos dizer que são os que variam de maior do que 5 metros e menor do que 30. Nós podemos considerar então aí sensores de 10, de 20, de 30, a gente considera como média resolução. Na minha opinião pessoal, você vai ver, por exemplo, que existem alguns autores que consideram sensores de 10 metros como alta resolução. Mas na minha experiência prática, sensores no caso na faixa de 10, até mesmo os de 20, ele já, para aplicações que eu preciso de detalhe, ele já não é muito legal. Então eu considero 10 metros média resolução, visto que hoje em dia cada vez tem saído sensores com um nível de resolução espacial altíssima. Alta resolução são os que possuem uma resolução entre 1 metro e 5 metros, e altíssima resolução ou submétrico são aqueles cujos pixels identificados são menores do que 1 metro. Existem hoje satélites que conseguem enxergar objetos de 30 por 30 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros lá do espaço. Então, e existem também os aerotransportados que chegam na faixa de 5 centímetros. Obviamente, não necessariamente o sensor de baixa resolução é pior do que o submétrico. Vai da sua aplicação.
Por exemplo, fazer um mapeamento da Amazônia é inviável com sensor submétrico, uma vez que as imagens de altíssima resolução são imagens pesadas, possuem muitos detalhes, e o número de cenas para recobrir uma região amazônica seria praticamente inviável de processar ou de analisar. Então, grandes áreas são utilizados sensores de baixa resolução, como eu vou falar mais na frente dos sensores do mercado, mas já citando o sensor MODIS, que é muito utilizado nos estudos da Amazônia. Então aqui nós temos, Então nós temos aqui uma exemplificação dos tipos de imagem e como nós podemos ver claramente essa questão da resolução espacial. Nós temos aqui uma imagem MODIS, que é uma imagem de baixa resolução. Com certeza você já viu essa imagem no Google Earth, por exemplo. Então o MODIS ele é um satélite muito utilizado, são duas plataformas, o Aqua e o Terra. Ele é utilizado para estudos ambientais globais e regionais. Então aqui uma imagem MODIS da América do Sul. Aqui nós temos uma imagem de média resolução de 30 metros, que é o Landsat 5. Então nós temos um pixel de 30 por 30. E a mesma área do Spot 1 de 1986, que tinha uma resolução espacial de 10 metros. Então nós vemos que no Spot nós já vemos mais detalhes do que numa imagem de 30 metros. Porém, o Spot 5, que já nós temos aqui, já é considerado uma imagem de alto nível de detalhe da mesma área, é muito maior do que a do Spot 10. Aqui uma imagem Iconos do ano 2000, que é um sensor, foi o primeiro sensor de alta resolução disponibilizado para uso civil, foi o Iconos. Então nós temos uma imagem de 1 por 1. O QuickBird também é um sensor que é quase contemporâneo do Iconos, se não me engano, já possui uma resolução espacial de 60 centímetros. Então ele já pega muito mais detalhes do que o MODIS de 1 metro. Aqui esse quadradinho ele mostra um zoom do QuickBird e uma fotografia aérea dessa mesma área. Provavelmente ela deve ter aí em torno de uns 30 ou 40 centímetros de resolução. Então nós vemos aqui esses diferentes tipos de imagem que variam conforme o nível de detalhamento. Lembrando que nem sempre o que tem muito detalhe é o satélite é o melhor satélite. O melhor satélite é aquele que atende a sua necessidade. Se a sua necessidade são grandes áreas, muitas das vezes é o sensor de média ou de baixa que vai atender. Agora, se você quer trabalhar para cadastro urbano, se você quer trabalhar, por exemplo, para identificação de arborização urbana em quadra, sensores de altíssima resolução ou fotografias aéreas são as mais adequadas. Resolução espectral diz respeito ao número de bandas espectrais que um dado sistema sensor comporta e a largura do intervalo do comprimento de onda coberto por cada uma dessas bandas. Quanto maior o número de bandas, menor a largura do intervalo, maior é a resolução espectral do sensor. Ou seja, como nós vimos no gráfico do espectro eletromagnético, nós temos uma faixa bem grande dos comprimentos de onda na luz visível e também na luz do infravermelho. Então, a resolução de espectral diz respeito justamente disso. O número de bandas que cada sensor, o número de faixas do espectro, deixa eu voltar o slide aqui. Então, ele diz respeito ao número de faixas que aquele sensor vai identificar, que é capaz de identificar, e a largura dessa faixa. Por exemplo, aqui a banda do verde ela varia de 550 a 600, mas temos um degradê de verde. Então, quanto maior a sua resolução espectral, maior é o número de bandas e menor também o tamanho dessas bandas, elas são mais finas. Por que isso é importante? Porque quanto maior o número de bandas espectrais, eu consigo ter maior quantidade de interações de energia emitida pelo Sol,
Vamos falar principalmente do Sol, que é a fonte primária de energia dos sensores passivos, né? Então eu consigo ter maior número de interações de radiação solar emitida com a superfície terrestre. Então com isso eu consigo identificar melhor determinados alvos. Então nós temos hoje os satélites se dividem em dois grandes grupos: os multiespectrais, ou seja, multibandas, que varia normalmente de 3 a 12 bandas em média, e os hiperespectrais, que são sensores que possuem mais de 50 bandas. Existem sensores hiperespectrais com 100, 200 bandas. E qual que é a diferença entre eles? Os multiespectrais são os satélites ou sensores mais comuns que nós encontramos. Boa parte dos sensores de alta resolução possui apenas 4 bandas, o RGB e uma banda de infravermelho próximo. E os satélites aí já, acho que a única exceção dos de alta resolução que possuem um número maior de bandas é o WorldView 3, que ele possui 8. Os de média resolução já possuem um número maior de bandas, em torno de 7 a 10 ou 12, enquanto que os hiperespectrais são normalmente sensores aerotransportados. Então já demanda um custo para aquisição de imagens. Os hiperespectrais eu não trabalho com eles, mas são muito utilizados, por exemplo, para fins de geologia, identificação de certos tipos de minerais onde não é possível identificar com os multiespectrais, por exemplo. Então, se eu quero trabalhar com determinado tipo de identificação de vegetação ou um determinado tipo de formação geológica ou forma de relevo, onde eu preciso de focar principalmente nas bandas do infravermelho, um sensor que possui apenas o RGB não vai ser possível, e um sensor que possui 4 bandas até é possível fazer, mas ele não vai dar um resultado muito legal. Então o ideal, se o seu foco, por exemplo, trabalhar com vegetação ou um determinado tipo de mineral que possui uma forte interação com comprimentos de onda do infravermelho, o ideal são utilizar imagens que já possuem uma maior quantidade de banda que abarquem o espectro do infravermelho. Beleza? Então nós temos aqui, por exemplo, mostrar essa diferença das bandas espectrais. Nós temos aqui o número de bandas do Landsat 8, que é o mais recente da série Landsat, que é um programa americano que existe desde os anos 70, e já hoje alguns quando foram lançados explodiram e tudo mais. Então hoje o que está em funcionamento é o Landsat 8. Se você procurar na internet, você ainda encontra imagens do Landsat 7, do Landsat 5 e do Landsat 4 também, se não me engano. Sendo que o Landsat 5 foi o satélite que ficou mais tempo, embora com vários problemas de calibração, com falha, algumas imagens possuem falhas, mas o sensor do satélite também possui validade. Então ele continuou funcionando para a expectativa do programa muito mais tempo do que o previsto. Então é possível encontrar imagens do Landsat 5 bem recente. E o Landsat 8 é o mais recente da série. Então nós temos aqui o 8, ele possui 9 bandas espectrais. Essa aqui é a banda 1, a banda costeira, o aerosol. Ela, se você digitar no Google Landsat 8 bandas, por exemplo, vai aparecer o link do Wikipedia, ou você pode acessar diretamente o site do programa em inglês do ISGS. Ele tem a descrição exata da aplicação de cada uma dessas bandas. Então a banda 1 é a banda aerosol, tem sido muito utilizada para a questão de correção atmosférica, remoção de nuvens. A banda 2 é a banda do azul, o comprimento de onda dela em nanômetros, a resolução espacial e a resolução radiométrica, que eu vou falar no próximo slide. A banda do verde, a banda do vermelho,
a banda do infravermelho próximo, que no inglês é NIR, ou Near Infrared, 2 bandas do infravermelho médio, que é o SWIR 1 e o SWIR 2, uma banda pancromática. O que é a pancromática? A pan é uma banda que possui uma largura espectral grande. Normalmente as bandas pancromáticas são as bandas com menor resolução espacial. Então podemos ver que o Landsat, todas as outras possuem 30 metros de resolução espacial e a PAN possui 15. Normalmente ela é utilizada para fazer uma fusão de bandas com as outras bandas. Você pode fazer uma composição colorida do RGB, fazer uma fusão e obter uma imagem 15 metros colorida. Ela não é indicada para fazer classificação de imagens, ou seja, ela não, como há uma mistura espectral, o programa ele não vai conseguir identificar bem os alvos, não vai conseguir interpretar bem. Então ela não é a PAN ela não é boa para fazer classificação de imagens. Ela é utilizada mais para criar carta imagem, para você conseguir enxergar o determinado objeto com mais detalhe. O 8 possui também uma banda Cirrus, que é uma banda de nuvem, e ainda também faltou aqui, mas ele possui mais 2 bandas termais, que é o que nós vamos utilizar, por exemplo, no módulo clima. Então nós vemos aqui que o Landsat 8 ele possui, na verdade, são 11 bandas, e o Pleiades, que é um satélite francês de altíssima resolução espacial, ele possui apenas 4 bandas, sendo 3 do visível, RGB, e uma do infravermelho próximo. Então aí você pode perguntar, então o Landsat 8 é melhor do que o Pleiades? Não necessariamente. Apesar do Landsat possuir um maior número de bandas, ele possui uma resolução espacial de 30 metros, à exceção da PAN, mas a PAN é muito utilizada para classificações. O Pleiades possui apenas 4, porém ele possui uma resolução espacial, se não me engano, de 50 centímetros. Então, se você precisa de um estudo de detalhe, talvez o Pleiades seja mais adequado, enquanto que o Landsat, para uma área que precisa de detalhe, não vai ser o mais indicado. Mas se você vai trabalhar com áreas maiores, uma bacia hidrográfica grande, uma região, o Landsat já é o mais indicado, por exemplo. Mais para frente, nessa aula, na próxima parte, nós vamos tratar melhor dos tipos de sensores que estão disponíveis hoje no mercado, ok?